Você está passando por um tempo em que parece que Deus não te ouve? Já orou, já chorou, já fez tudo o que podia e nada muda? Então esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar com quem está esperando por uma resposta e só encontra silêncio, porque o silêncio de Deus também fala. E você precisa entender o que Ele está dizendo agora. Se essa palavra já tocou o seu coração, comenta "Eu confio em Deus" aqui embaixo e deixa o like para que mais pessoas sejam alcançadas. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar esse momento. Permaneça fiel mesmo no silêncio. Há um tipo de silêncio que machuca. Não é o silêncio do ambiente, mas o silêncio de Deus. Aquele momento em que você busca, clama, se entrega e parece que o céu se fechou, o coração fica apertado e a mente começa a duvidar. Mas mesmo quando você não ouve nada, Deus continua sendo Deus. Ele não deixou de te amar, nem de te ver. O silêncio de Deus não é punição, é estratégia. É no silêncio que Ele mais molda, mais transforma, mais prepara, porque a fé verdadeira não se forma nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo dentro de você quer parar. E mesmo assim, você escolhe continuar. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: confie em mim mesmo sem explicações. É no silêncio que Ele prova se você quer apenas a bênção ou se deseja também o abençoador. Porque muitos adoram quando recebem, mas poucos permanecem firmes quando estão esperando. O céu pode parecer calado, mas o coração de Deus está cheio de planos. Cada segundo do silêncio está construindo algo maior do que você imagina. Quantas vezes você já viveu uma situação em que lá na frente entendeu por que Deus te fez esperar? Na hora doeu, na hora parecia abandono, mas hoje você olha e vê: Ele estava me livrando, me amadurecendo, me ensinando a confiar. É isso que o silêncio de Deus faz. Constrói raízes profundas para que você não caia quando a promessa chegar. A espera não é perda de tempo, é construção. Quando você permanece fiel no silêncio, você está dizendo: Deus, mesmo sem entender, eu continuo crendo. Mesmo sem sentir, eu continuo te adorando. Essa é a fé que agrada a Deus. E essa é a fé que Ele honra. Essa é a fé que agrada a Deus. E essa é a fé que Ele honra. Porque a fidelidade no silêncio é um testemunho poderoso. É fácil crer quando tudo vai bem, quando as respostas chegam rápido, quando as portas se abrem diante dos nossos olhos. Mas quando tudo parece parado, quando o tempo passa e nada muda, é ali que Deus observa quem realmente o ama pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode dar. Olhe para Abraão. Deus fez uma promessa clara, que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada acontecia. Abraão envelheceu, Sara também. Aos olhos humanos, a promessa já tinha morrido. Mas Abraão escolheu crer, mesmo quando o natural dizia que era impossível. E por isso a Bíblia diz que sua fé lhe foi creditada como justiça. Romanos 4:22. Ele não apenas foi pai de Isaque, ele se tornou o pai da fé, Moisés. Passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas antes de ouvir o chamado de Deus para libertar Israel. Davi fugiu por anos de Saul, mesmo já tendo sido ungido como rei. Jesus, o próprio Filho de Deus, ficou em silêncio durante 30 anos antes de iniciar seu ministério público. O próprio Salvador viveu a espera, viveu o processo e viveu o silêncio. E talvez agora você esteja no mesmo lugar, esperando, sem saber o que Deus está fazendo. Mas quero que você saiba, o céu não está em silêncio porque se esqueceu de você, mas porque está trabalhando algo em você. A espera de Deus nunca é oca. Ela tem propósito, tem direção, tem ensino. E você precisa estar atento para não permitir que a ansiedade roube a sua fidelidade. Durante o silêncio, Deus treina a nossa confiança.
Ele retira o apoio das emoções, da lógica e até mesmo da evidência visível, para que nossa fé não dependa de circunstâncias. Ele quer nos ensinar a confiar nele mesmo, quando tudo parece nos dizer o contrário. É nesse ponto que muitos desistem, trocam a fé por atalhos, trocam a promessa pela pressa, como Saul, que em 1 Samuel 13 perdeu o reino porque não soube esperar. Ele tinha uma palavra de Samuel: espere 7 dias e eu virei. Mas ao ver o povo se dispersando e Samuel demorando, ele resolveu fazer o sacrifício por conta própria. E naquele exato momento Samuel chegou. Se Saul tivesse esperado só mais um pouco, mas a precipitação custou caro. Não deixe que o cansaço da espera te leve a decisões fora do tempo de Deus. Não troque o processo pela pressa. Deus trabalha com propósito e Ele nunca se atrasa. Quando Ele se cala, Ele está lapidando você para que esteja pronto e não apenas empolgado. O que Ele vai te entregar exige maturidade, e o silêncio é uma ferramenta divina para moldar essa maturidade em você. Enquanto Deus se cala, você pode se aproximar. Pode adorá-lo não pelas respostas, mas pela presença. Pode buscá-lo não por alívio, mas por comunhão. E é nesse lugar de adoração sem troca, de oração sem cobrança, que você encontra uma intimidade com Deus que transforma tudo. A fidelidade no silêncio te dá autoridade. Porque quando a resposta chegar, você não será apenas alguém que recebeu, mas alguém que foi transformado enquanto esperava. Pessoas com pressa até conquistam coisas, mas quem permanece fiel no silêncio carrega um testemunho vivo, uma fé refinada e uma intimidade que ninguém pode tirar. Por isso, não despreze o tempo em que Deus parece quieto. É aí que Ele mais está falando, ainda que não seja com palavras. Ele fala através da espera, da preparação, da resistência. Ele fala te ensinando a olhar para dentro, a rever motivações, a alinhar desejos e, acima de tudo, a descansar. Sim, descansar. Porque quando você entende que Deus está no controle, o silêncio já não te desespera, ele te educa. Você aprende a confiar não em sinais, mas em promessas. Aprende que a ausência de barulho não é ausência de cuidado. Aprende que a fidelidade verdadeira não exige confirmação constante. E Deus está procurando exatamente esse tipo de coração. Firme, mesmo sem ver. Fiel, mesmo sem sentir. Constante, mesmo sem aplausos, sem respostas, sem garantias. Porque esse é o coração que Ele pode usar. Esse é o tipo de pessoa que Ele pode honrar com promessas que abençoam gerações. Você não está esquecido. Você está sendo preparado. O silêncio que você sente hoje será o palco do testemunho que você vai contar amanhã. Deus não trabalha com desperdício. Cada lágrima, cada oração, cada noite sem resposta, tudo está sendo somado num propósito eterno. E no tempo certo Ele não apenas te responderá, Ele te surpreenderá. Permaneça fiel, mesmo no silêncio. E enquanto você permanece fiel, mesmo sem entender, o céu inteiro se move a seu favor. A fidelidade silenciosa não chama a atenção dos homens, mas chama a atenção de Deus. Porque Ele vê o escondido. Ele valoriza os momentos em que você decide obedecer, mesmo sem incentivo, mesmo sem sinais. Talvez você esteja orando por uma porta que ainda não se abriu, ou pedindo por cura, por restauração, por direção, e nada acontece. Mas o fato de nada acontecer não significa que Deus está inativo. Muitas vezes, o maior milagre não é a resposta que vem, mas o coração que muda enquanto espera. Durante o silêncio, Deus vai eliminando camadas da nossa autossuficiência. Ele nos esvazia de nós mesmos para que possamos ser cheios dele. E esse processo dói, porque somos ensinados a acreditar que se Deus está conosco, tudo será imediato.
Mas o verdadeiro evangelho é aquele que nos ensina a confiar, mesmo quando nada acontece. Porque a fé não depende de resultados, mas de convicção. E essa convicção se constrói com entrega. Você pode dizer: Deus, eu não entendo, mas eu continuo aqui. Não sinto, mas eu te adoro. Não vejo, mas eu creio. E essa é a adoração mais pura, a que nasce do vazio e se sustenta na esperança. Você não está parado, você está sendo processado. Como o ouro que precisa do fogo para ser purificado, sua fé também está sendo refinada. E o fogo, às vezes, se parece com o silêncio. Parece abandono, mas é cuidado. Parece castigo, mas é construção. Em 1 Pedro 1, 6, 7 está escrito: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé provada no silêncio se torna fé inabalável. Quando você passar por isso, você não apenas terá uma resposta, você será uma resposta para outras pessoas, para sua casa, para as gerações que virão depois de você. O seu testemunho vai curar, inspirar, restaurar, porque você vai poder dizer com autoridade: eu estive lá, eu sei como dói esperar, eu sei como parece que Deus se calou, mas Ele não se calou. Ele estava lá o tempo todo. O silêncio de Deus nunca é desperdício. Nunca. Nenhum dia será jogado fora. Nenhuma oração foi ignorada. Tudo está sendo acumulado para um propósito que você ainda não compreende, mas que será revelado. E talvez hoje você precise apenas descansar. Não tentar forçar a resposta. Não tentar manipular o tempo. Só descansar. Porque a fidelidade no silêncio também é saber que não é você quem precisa controlar tudo. É confiar que Deus está cuidando até do que você não vê. Você não precisa de sinais para continuar. Você precisa de fé. Você não precisa de provas para seguir. Você precisa de confiança. O que te sustenta não é a visão natural, é a certeza da promessa. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fiel é aquele que começou a boa obra em você, e Ele vai completá-la. Mesmo que hoje esteja em silêncio, a sua fidelidade hoje está construindo o seu futuro. Não pare. Não negocie sua esperança. Não abandone sua fé no meio do processo. O silêncio é só um capítulo, e Deus já escreveu o final. Permaneça fiel mesmo no silêncio. Sim, porque é justamente no silêncio que os maiores fundamentos da fé são estabelecidos. É fácil se mover quando Deus está falando, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam. Mas o silêncio revela o coração. Ele expõe o que realmente cremos. Ele mostra se estamos firmados na promessa ou apenas nas circunstâncias. Muitos dos maiores heróis da fé viveram longos períodos de silêncio antes de verem a promessa se cumprir. E não é coincidência. É padrão. É processo, é propósito, porque Deus não está apenas interessado no destino, mas na transformação que acontece no caminho. Vamos falar de Noé. Ele recebeu uma palavra de Deus sobre algo que nunca havia acontecido: chuva. Deus o instruiu a construir uma arca, e Noé obedeceu. Foram mais de 100 anos construindo, pregando, trabalhando. E o céu? Fechado. Nenhum sinal, nenhuma nuvem. Nenhuma gota, apenas fé sustentando o martelo, apenas obediência, mantendo o ritmo. E quando chegou o tempo determinado por Deus, a chuva veio. Mas só veio porque antes houve fidelidade no silêncio. Deus não quer que você apenas sobreviva à espera. Ele quer que você cresça nela. Você pode usar esse tempo para reclamar, duvidar, questionar, ou para amadurecer, confiar, mergulhar.
mais fundo nele, porque a espera pode ser um deserto ou uma escola, depende da sua postura. No deserto, Deus alimentou Israel todos os dias, com o mesmo maná, sem variação. Havia silêncio entre as grandes intervenções divinas, mas aquele silêncio sustentava uma geração. E mesmo assim, muitos murmuraram, reclamaram do que estavam recebendo, duvidaram de Deus mesmo vendo milagres. Porque o problema não é o silêncio de Deus, é o barulho do nosso coração ansioso. É por isso que a fidelidade precisa ser uma escolha diária, mesmo quando tudo em volta parece parado. Ser fiel em meio ao silêncio é continuar orando quando você sente que ninguém está ouvindo. É levantar para adorar quando não há vontade. É perdoar quando o coração está ferido. É servir quando ninguém reconhece. É permanecer. O mundo nos ensinou a valorizar apenas aquilo que é rápido, visível, lucrativo. Mas Deus trabalha no segredo, no profundo, no processo. Ele valoriza raízes antes de frutos, porque frutos podem impressionar, mas são as raízes que sustentam na tempestade, e raízes crescem no escuro, no fundo da terra, no silêncio. O que Deus está fazendo em você nesse momento de silêncio pode não ser visível agora, mas é duradouro. E quando chegar a hora certa, o que estava escondido vai florescer com força e beleza. E você vai saber, foi Deus quem fez. Mas até lá, permaneça fiel. Talvez você pense, mas eu não sou forte o suficiente para isso. E Deus responde, você não precisa ser forte, precisa ser dependente. Ele não exige perfeição, exige rendição. Ele sabe do seu cansaço, ele entende seu coração, ele recolhe suas lágrimas, e ele se aproxima dos que continuam mesmo chorando, dos que caminham mesmo feridos, dos que permanecem mesmo no silêncio. Lembre-se de que Jesus também viveu isso no Getsemane. Ele orou ao Pai, pedindo para que, se possível, o cálice fosse afastado. O céu ficou em silêncio, mas mesmo sem ouvir outra resposta, ele disse, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E foi à cruz, e venceu. O silêncio do Pai não foi rejeição, foi aprovação. Foi o momento em que Deus confiou a Jesus a missão mais alta da humanidade, salvar o mundo. Então, se você sente que Deus está em silêncio com você, talvez não seja um sinal de que Ele se afastou, mas de que Ele está confiando em você. Está confiando que você vai permanecer, que você vai crescer, que você vai aprender a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Esse tipo de fé, silenciosa, perseverante, obediente, é a que move o coração de Deus. E essa fé começa nas pequenas decisões. Você escolhe esperar por Deus ou se lançar em atalhos. Você escolhe confiar ou murmurar. Você escolhe permanecer firme ou se render à dúvida. Não é fácil, mas é possível e é recompensador. Hebreus 10, 35 e 36 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A promessa está viva, o tempo está passando, mas o Deus que prometeu não mudou. E enquanto você espera, Ele está escrevendo. Enquanto você permanece, Ele está construindo. Enquanto você é fiel, Ele está se revelando, mesmo que não pareça. Chegará um dia em que você vai olhar para trás e entender. Foi ali, naquele tempo silencioso, que eu mais cresci. Foi ali que Deus me ensinou a confiar de verdade. Foi ali que Ele plantou dentro de mim algo eterno. Não se mova pelo que sente, não viva pelo que vê, viva pela fé. A fé que permanece quando tudo parece parado. A fé que atravessa o silêncio.
A fé que honra a Deus mesmo quando não entende. Essa é a fé que transforma vidas. E essa é a fé que Deus está formando em você. E talvez você esteja se perguntando, mas por quanto tempo ainda? Essa é talvez a pergunta mais comum de quem está no meio do processo. Quando as orações parecem não passar do teto, quando as respostas que vêm não são aquelas que você esperava, quando o tempo parece estar contra você. Mas Deus não está preso ao seu relógio. Ele trabalha em Kairos, que é o tempo perfeito, eterno, o tempo certo para cumprir cada coisa. Não adianta apressar a promessa, pois um fruto colhido antes do tempo pode ser bonito por fora, mas estará amargo por dentro. E Deus não quer apenas te entregar uma bênção. Ele quer que você esteja pronto para carregá-la com maturidade, com responsabilidade, com sabedoria. A espera, o silêncio e até mesmo o aparente atraso fazem parte da pedagogia divina. Porque é nesse tempo que você aprende a confiar sem controle, a descansar sem respostas imediatas, a obedecer sem recompensa visível. E isso desenvolve em você algo raro: fé sólida. Olhe para José. Ele sonhou com grandeza, com liderança, com honra. Mas o que ele viveu foi rejeição, injustiça, prisão e esquecimento. Durante anos, ninguém ouviu falar dele, nenhum sinal da promessa, só silêncio. Mas Deus estava usando cada circunstância para posicioná-lo, porque no tempo certo, Faraó sonhou. E José, que parecia esquecido, foi lembrado, elevado, estabelecido, tudo no tempo certo. Essa é a beleza do processo. Deus não desperdiça nenhuma etapa. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma oração é em vão. Nenhuma espera é tempo perdido. Enquanto você permanece fiel no silêncio, Deus está te alinhando com o propósito. E isso acontece também nos bastidores da vida. Deus pode estar afastando pessoas que não fariam parte do próximo capítulo, fechando portas que você acha que precisa agora, mas que te levariam a caminhos errados, podando relacionamentos, atitudes, pensamentos, porque o silêncio também limpa. Você não está sendo ignorado, está sendo moldado. E o molde de Deus é apertado porque o propósito é grande. Lembre-se disso. Deus não forma soldados no palco, mas no deserto. Não é nas vitórias que Ele mais nos ensina, é nos intervalos entre as batalhas. Aqueles dias em que tudo parece parado, mas por dentro você está sendo transformado. E talvez você pense, mas ninguém vê o que eu estou enfrentando. E é verdade, muitas vezes as maiores lutas são travadas em silêncio, são lágrimas escondidas, são decisões firmes tomadas no secreto, são batalhas interiores que ninguém imagina, mas Deus vê. Ele sonda o coração, Ele conhece o íntimo e Ele está anotando cada passo de fé, cada renúncia, cada oração feita no silêncio da madrugada. Jesus mesmo nos ensinou isso. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Mateus 6,6. Ou seja, o Pai vê o secreto e recompensa o fiel. Não no tempo que queremos, mas no tempo que precisamos. O segredo está em permanecer. Permanecer mesmo quando a emoção vai embora. Permanecer quando as forças vacilam, permanecer quando todos dizem para desistir, permanecer mesmo no silêncio. E sabe por quê? Porque o silêncio de hoje é o prelúdio da manifestação de amanhã. Quando a voz de Deus voltar a ecoar com resposta, quando a porta se abrir, quando o céu se mover de forma visível, você vai entender. Agora faz sentido, agora eu vejo. Ele nunca me deixou. Mas até esse dia, viva por fé. Alimente-se da palavra. Ore mesmo sem respostas. Louve mesmo sem consolo. Sirva mesmo sem retorno. Não porque você sente, mas porque você crê. E isso é maturidade espiritual. Fazer o certo quando ninguém está olhando, quando nada está fluindo, quando tudo parece silencioso. Essa fé agrada o coração do Pai, porque ela não é movida
por resultados, e sim por relacionamento. E enquanto você permanece fiel, Deus está levantando testemunhas. Pessoas que vão olhar para a sua história e ver a fidelidade dele. Sua vida será uma prova viva de que vale a pena confiar, vale a pena esperar, vale a pena permanecer. Então, continue, mesmo sem sinais, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias humanas. Continue, porque no invisível, algo eterno está sendo construído. E lembre-se, a fidelidade no silêncio nunca passa despercebida no céu. Por isso, não desista agora. O silêncio não é o fim, é o intervalo antes do milagre. A fidelidade que você pratica hoje será a ponte que te levará até o cumprimento da promessa. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas te preparando para algo maior. Continue. É firme, mesmo sem entender. Continue crendo, mesmo sem ver. Porque no tempo certo, aquele que prometeu se manifestará. E quando ele agir, tudo fará sentido. Você verá que cada lágrima, cada espera, cada oração silenciosa valeu a pena. Permaneça fiel. O céu está trabalhando por você.